Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita de pão caseiro especial. Este pão fica macio, fofinho e saboroso. Vamos lá então? Nós vamos precisar de um ovo que eu vou bater bem com o fouet, meia xícara de óleo vegetal e um pacotinho de fermento especial para pães. Ele tem 10 gramas esse pacotinho. Vamos utilizar também 200 ml de água morna e 200 ml de leite morno também. Não pode estar fervido, tem que estar morno. Uma colher de açúcar de sopa e uma colher de chá de sal. E 700 gramas de farinha de trigo. Nós começamos o preparo batendo bem o ovo inteiro. Eu estou usando o fouet, mas se você não tiver, você pode usar um garfo, a sua escolha. O importante é que ele fique bem misturado, a clara e a gema. Agora que já está bem misturadinho, eu vou acrescentar meia xícara de óleo vegetal e vou misturar mais um pouquinho. A cada ingrediente que eu coloco, eu misturo, porque essa massa ela tem que ficar bem macia e bem lisinha. Depois do óleo, eu vou acrescentar os 200 ml de água ou um copo, né? Tem que estar morno. Vou mexer também mais um pouquinho e a seguir vou colocar os 200 ml de leite, que também já está morno. Eu aqueci no micro-ondas e agora vou misturar bem novamente. Agora vou acrescentar o açúcar, uma colher de sopa, a seguir o sal, uma colher de chá, dar uma misturadinha e adicionar o fermento. São 10 gramas de fermento em pó, especial para pães e pizzas. E vou misturar bem antes de finalizar. E agora eu vou acrescentar o último ingrediente da massa, que é a farinha de trigo. Eu já passei na peneira a farinha. Vou acrescentar aos poucos, porque quando não der mais para mexer com o fouet, eu vou ter que amassar com as mãos. Vou colocar mais um pouco. Normalmente eu coloco a farinha em 3 vezes. Vocês estão vendo que a massa já está ficando mais durinha. E aí, mais um pouco, sempre mexendo bem, ainda dá para mexer com o fouet. E agora eu acrescento o restante. Vocês vão ver que já vai ficar difícil de misturar. Agora então, eu vou literalmente pôr as mãos na massa. Estou limpando o fouet, tirando a massa que está aí, porque fica bastante. E a seguir eu vou amassar com as mãos. Observem que a massa está bem molinha, bem macia, mas eu evito colocar mais farinha, porque quanto mais farinha você colocar, mais pesado fica o pão. Aqui eu já amassei bem, fiz uma bolinha e coloquei na tigela, cobrindo com um pano. E vou deixar 40 minutos descansando. Passados 40 minutos, eu vejo que a massa já dobrou de tamanho, então eu vou amassar mais um pouco. Aí sim eu vou colocar um pouquinho de farinha para conseguir amassar e deixar ela bem homogênea.
que ainda está macia, mas é assim mesmo. Essa massa é diferente do pão tradicional, ela tem que ficar bem macia. Agora que eu já sovei bem a massa, eu vou colocar sobre o meu tapete culinário, que é o tapetinho de silicone, e vou amassar mais um pouco. Quanto mais amassadinho estiver, mais macio vai ficar o pão. Observem que a superfície do tapete culinário está bem enfarinhado. Se você não colocar farinha, vai grudar. E agora eu vou cortar a massa em 2 partes iguais e reservar uma parte, primeiro trabalhando com uma das metades. Vou trabalhar com a primeira metade da massa, esticando com o bolo. Dei uma olhadinha que tem que ser bem devagarinho, com cuidado, porque ela realmente está bem macia e vai pegando na massa um pouquinho. Mas com um pouquinho de cuidado você consegue esticar. Vou polvilhar um pouquinho de farinha para facilitar e continuar esticando com o rolo. Agora que a massa já está bem esticadinha, eu vou cortar na metade. E depois de cortar, eu vou usar um pincel culinário e vou pincelar molho de tomate. Eu estou usando salsarete, mas você pode usar o que você tiver em casa ou o que você mais gostar. Então passe em toda a superfície, primeiro desta metade, e a seguir eu tinha feito uma pasta de salsa, cebolinha e alho. Estou passando com o pincel sobre a camada de extrato de molho de tomate. E sobre essa camada ainda, eu vou colocar uma colher de alho amassado com sal, porque os outros temperos não têm sal. Então esse alho com sal vai dar um pouco mais de sabor. E assim que terminar de passar os ingredientes com o pincel, eu vou enrolar a massa como um rocambole. Observem que eu estou enrolando com bastante cuidado, bem devagarinho, porque essa massa é mole, então a gente tem que ter paciência, senão desanda. Aí grudou um pouquinho na outra, a gente vai tirando. Não precisa ficar perfeito, o importante é que você enrole a massa sobre o tempero que você pincelou. Um pouquinho de farinha ajuda na hora de enrolar. Então dá uma olhadinha, tá quase. Com cuidadinho. Olha aí, ela gruda um pouquinho no tapete culinário, mas com paciência a gente consegue enrolar a massa. Olha aí. Eu pausei um pouco o vídeo, fiz a outra metade da mesma forma, com o mesmo recheio, e agora estou pincelando uma gema de ovo batida. Essa gema de ovo vai dar uma corzinha bem legal na superfície. Aí, antes de eu começar a passar a gema de ovo, eu fiz uns cortes sobre a massa. Por cima da gema de ovo, eu vou polvilhar gergelim despeliculado. Eu gosto bastante de colocar gergelim no pão. E agora eu vou trabalhar com a outra metade da massa. Na verdade, eu peguei a metade da metade, vou cortar em partes menores
e vou fazer pãezinhos. Da mesma forma, cada pedacinho eu amassei com o rolo, bem devagarinho, com bastante calma. Vejam que vai dar os pãezinhos bem pequenininhos. Ele vai grudando, a gente vai tirando e enfarinhando. E agora vou repetir o processo, pincelando o molho de tomate, a massa de alho com sal e a pastinha de salsa, cebolinha e alho. Olha, ficou bem pequenininho. Aí eu já fiz alguns, eu vou adiantar um pouco o vídeo para não ficar muito longo. Essa já é a última metade da massa. Cada metade deu cada um quarto, né, de massa. Deu 5 pedaços, serão 5 pãezinhos. Novamente eu vou repetir o processo, esticando a massa com o rolo. Cada pedacinho de massa que vai ser um pãozinho. Quando fica muito grudenta, você pode pôr um pouco mais de farinha na superfície. Mais um pãozinho está pronto. Eu vou adiantar um pouco o vídeo e mostrar para vocês que eu já fiz todos. Estou fazendo cortes sobre eles. Na hora de assar fica mais bonitinho. Então, depois que eu fizer o corte na superfície de todos eles, eu tentei fazer com a mesma quantidade de massa, mas vocês estão vendo que uns ficam mais gordinhos. E agora eu vou passar a gema de ovo batida sobre a superfície de todos os pãezinhos. Com bastante carinho e cuidado em todos eles. E a seguir eu vou polvilhar mais gergelim. Então, depois que assar, vai ficar bem gostosinho, bem crocante. Olha aí, estão prontos para ir ao forno. Enquanto eu enrolava os pãezinhos, eu já acendi o forno, deixei ligado a 180 graus e agora estou levando os pães para assar. Vou deixar aproximadamente ou entre 20 e 25 minutos. Aqui se passaram 20 minutos, percebam que a bandeja que está na parte superior já está assada, mas a outra precisa ficar mais 5 minutinhos. Vejam como ficaram lindos. A gema de ovo na superfície depois de assada dá uma cor linda. E os pãezinhos também já estão prontos. Olha que bonitinhos. Cresceram e estão bem fofinhos. Vocês perceberam como é fácil de fazer, como é prático? De repente, se você estiver esperando visitas, você pode fazer os pãezinhos e servir ainda quentes. Eles ficam bonitos e saborosos. E mesmo se não for para as visitas, você pode fazer para você mesma, que é o meu caso, né? Aqui, olha, gente, que fofinhos! Eu vou abrir um para vocês verificarem como está macio. Deem uma olhadinha, olha só. Olha que massa maravilhosa, como está fofinho por dentro. Não precisa nem passar manteiga, porque está saboroso. Esse é um dos pães que fiz em tamanho maior e vou cortar uma fatia. Gente, vocês não imaginam o cheiro deste pão. A minha casa está recendendo a perfume de pão. Maravilhoso. Olha, gente, que delícia, que fofinho.
Hoje está friozinho aqui em São Paulo, uma temperatura bem agradável, e este pão quentinho que acabou de sair do forno é tudo de bom. Vou tomar com um chá. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like e inscrever-se no canal. Até a próxima com mais uma receita especial.